no momento que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo um pouco mais cedo do que de costume, porque eu vou fazer uma viagem hoje para o norte de Israel, para ver como é que foram os ataques lá no norte de Israel. Também vou fazer uma live com o Rafael Guanabara daqui a pouco, então eu tive que gravar mais cedo um pouco o vídeo de hoje. Tá? Hoje tem pouca coisa de novidade aqui, vocês podem ver poucas ações aqui na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no sul do Líbano e também na Síria. Vamos falar sobre a Síria também, algumas informações que a gente tem aqui. Mas basicamente a grande questão agora é o futuro, o que vai acontecer a partir daqui, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Velho Virgem, Capixaba Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Israel fez nas últimas 48 horas, atacou 1.400 alvos na Síria, destruindo fábricas de armas químicas, mísseis, força aérea, marinha, sistemas antiaéreos, enfim, Israel realmente fez uma limpa na Síria, né? Por que essa necessidade? A gente já explicou. A questão é a incerteza sobre quem que vai assumir o poder na Síria e qual vai ser a intenção desse pessoal com relação a Israel, né? O pessoal aqui faz, o AH Razoni, faz aqui uma avaliação dessa mesma coisa, né, falando sobre vários ataques feitos por Israel aqui, e ele se pergunta, né, o que aconteceu, né? Bom, por que Israel, quais são os interesses de Israel na Síria, né? Israel não tem interesse em conquistar a Síria, em território na Síria, nada disso. Qual é o interesse de Israel na Síria? E daí ele explica que o regime do Assad, ele estava sendo ajudado tanto pelo Irã quanto pelo Hezbollah e também pela Rússia, né? Ou seja, quando Israel atacou o Hezbollah, acabou quebrando as pernas do regime do Assad e foi isso que levou à queda do Assad aqui. Por outro lado, as forças que tomaram o poder na Síria também não são simpáticas a Israel. O HTS e o SNA são proxies turcos aliados com o Hamas e são vistos como parte do movimento jihad internacional, né? A Turquia tomou vantagem do colapso do Irã em face do ataque israelense contra o Irã e contra o Hezbollah e decidiu maximizar sua importância na região. Então, Israel tem dois interesses. Primeiro, prevenir que o exército sírio mude de lado e se torne um proxy da Turquia. Ou seja, não interessa para Israel que a Síria caia nas mãos da Turquia também, porque nesse caso a Turquia também é contra Israel, aquele negócio todo, né? Não é tão radicalmente como o Irã, mas também é um adversário significativo. Prevenir a formação de uma força jihad ali na fronteira com as colinas de Golã. Então, ou seja, esses são os dois grandes objetivos de Israel na Síria nesse momento. E, bom, como é que isso está sendo feito? Como a gente viu, né, Israel destruiu sistematicamente um monte de ativos do exército sírio, e também avançou ali no Monte Hermon e em várias outras regiões aqui para manter uma zona buffer ali naquela região, né? Israel não tem interesse em controlar território sírio, mas gostaria de ajudar as facções não beligerantes como os drusos e os curdos, né? Os drusos é essa área em roxo aqui no território da Síria. Os drusos é essa área roxa aqui bem próximo da colina de Golã, de fato, e os curdos é essa área em amarelo aqui no leste da Síria, né? O restante a gente tem aqui em azul são os sunitas, né, os muçulmanos sunitas. Em verdinho claro, os muçulmanos xiitas, são bem poucos aqui. E tem os alauítas, né, que os alauítas é próximo ao Shia, mas não é propriamente Shia, eles têm uma visão totalmente diferente. Aliás, é muito interessante, eu estava vendo outro dia um vídeo sobre o que é a fé alauíte, né? E eles encaram que, na verdade, sempre que tem um profeta de Deus, Deus também está na Terra. Então, por exemplo, no caso do Jesus Cristo, que é o profeta, né, é visto como um profeta Issa, também pelos muçulmanos, né, o Jesus Cristo, havia, junto com o Issa, que era o profeta, havia o Deus, que era Peter, o São Pedro. São Pedro seria Deus na visão dos alauítas, né? E aí, em cada encarnação, também eles têm uma figura do lado do Moisés, né? O Moisés era o profeta, e Deus estava também do lado do Moisés, eu não lembro quem é o nome da pessoa que eles colocam lá. E no caso do Mohammed, né, que é o profeta dos muçulmanos, seria o Ali, que seria o Deus. Ali é o cunhado do Mohammed, né? Justamente a figura que causou a distinção dos sunitas com xiitas, lá na divisão, lá no início da coisa. Enfim,
eu não estou dizendo que seja melhor ou pior do que qualquer religião, mas entenda que eles têm uma visão bem diferente sobre os muçulmanos, né? Tanto que muitos muçulmanos consideram os alauítas como hereges, né? Ou seja, não religiosos, não muçulmanos, né? Enfim, mas eles são mais próximos do Shia do que do Sunni, né? O que o Israel quer é justamente favorecer os drusos e os curdos para criar essa região de buffer. É isso que tem sido feito, né? Aqui, o Netanyahu falou, inclusive, dizendo que está procurando os curdos e os drusos, e o interesse de Israel é isso. Ele falou justamente que vai proteger os drusos e curdos lá na Síria, seria a maneira de conseguir esse tipo de coisa, né? O ideal para Israel seria alguma coisa desse tipo aqui, né? Se vai ser conseguido isso, a gente não sabe, mas seria realmente o ideal. Que a Síria tivesse uma espécie de, pelo menos, se não um Estado curdo e druso, pelo menos uma entidade autônoma nessa região, deixando aqui os xiitas ou alauítas nessa região, os sunitas com o centro da Síria e os curdos e drusos com essa região de interface aqui com Israel, com a Jordânia, com o Iraque. Isso aqui é o que seria o ideal, mas é difícil conseguir esse tipo de coisa, né? Vamos ver o que vai ser decidido mais adiante, né? É curioso também que o cara lá do Irã, né, o Ayatollah lá do Irã, disse que a queda do Assad foi planejada por Estados Unidos e Israel. Duas coisas aqui. É importante notar que isso não necessariamente é verdade. Esse pessoal muçulmano adora culpar Estados Unidos e Israel por absolutamente qualquer coisa. Então não seria impossível que eles culpassem Estados Unidos e Israel também pela queda do Assad. Eles não gostaram da queda do Assad, mas não necessariamente eles querem dizer que tem alguma coisa aí, né? Ele diz aqui que a Turquia também desempenhou um papel óbvio na queda do Bashar al-Assad, não sei o que lá, e temos provas que são indiscutíveis e tal, e estão chateadíssimos e coisa e tal, e depois aí não vão poder fazer nada, porque no final das contas Israel já destruiu boa parte do poder do Irã, e do Hezbollah também, dos proxies do Irã também, né? Ou seja, o Irã está muito chateado com os Estados Unidos e Israel. Assim, eu não sei se foi Israel e os Estados Unidos que planejou esse negócio, mas ficaria muito feliz em dizer que foi Estados Unidos e Israel que planejaram a queda do Assad, mas eu não acredito que tenha sido isso não, tá? Enfim, vamos ver o que se descobre mais adiante, isso aqui não quer dizer muita coisa. Bom, olhando aqui para o lado da Síria, vocês podem ver também que o número de atividades aqui diminuiu consideravelmente. Ou seja, não é que tenha parado, ainda tem conflitos aqui, principalmente entre os drusos e o pessoal do SNA aqui nessa região. Realmente, eles tomaram Manbij, aqui já está na mão dos sunitas, e também aqui em Deir ez-Zor, também os sunitas tomaram Deir ez-Zor de volta. É um problema isso daqui. Por enquanto, a posição defensiva do rio Eufrates está mantendo aqui, ou seja, os drusos estão conseguindo manter a margem esquerda do rio Eufrates. Vamos torcer para conseguirem manter isso por mais tempo. Enfim, o que a gente tem de informação lá é que, na verdade, é mais conjectura que o pessoal está fazendo. Por exemplo, o Abu al-Daraja faz aqui uma reflexão muito interessante, né? Por que o exército sírio caiu tão rápido, né? Por que não teve basicamente nenhuma resistência, né, pelo ataque do HTS, né? Coisa estranha isso. Eles falam que, lógico que a queda do Hezbollah e a queda da Rússia tem um papel nisso daí, né? O Hezbollah e a Rússia estão enfraquecidos, de forma que não conseguiram ajudar a Síria. Mas tirando a ajuda russa, a ajuda iraniana, a ajuda do Hezbollah e coisa e tal, a Síria ainda tinha um exército de cerca de 1 milhão de soldados. É um exército bastante razoável. É um bocado de gente, né, com muito equipamento, muito tanque, coisa e tal. Como que esse exército caiu tão rápido para um grupo rebelde que também é numeroso, mas não chega nem perto desse número, né? E aí essa é a reflexão que ele faz aqui. E ele fala que é o seguinte: entre 1949 e 1970, houveram entre 7 e 8 golpes militares na Síria, ou tentativas de golpes militares na Síria. Contra o pai do Assad e contra o Assad, né? Então o que o pessoal fez com isso, né? Eles resolveram reformar o exército. Reformaram o exército, fazendo um exército extremamente centralizado na figura do presidente, né? Então, ou seja, eles acabaram tirando do exército qualquer tropa que tivesse a mínima deslealdade, fosse menos, qualquer coisa contra o presidente era retirado, era afastado, ficando só o pessoal extremamente leal. O resultado disso é que, lembra, o Bashar al-Assad, ele era alauíta, né? Então, acabou que o exército ficou composto quase que exclusivamente por alauítas.
e justamente porque eram as pessoas comprometidas com isso daí, né? Ou seja, Assad, procurando ter um exército à prova de golpe, ele acabou reorganizando os militares numa coisa muito desorganizada e centralizada em torno dele, cheio de gente leal, mas que não era necessariamente os melhores soldados. Ou seja, você acabou retirando a questão da meritocracia, né? Se a pessoa é um bom soldado, é um soldado capaz, e botando só a lealdade como critério. Então ficou um exército muito centralizado e coisa e tal. Isso funcionou, de fato, ele passou a não ter mais golpes, né? Não teve mais nenhum golpe a partir de 1980, ou seja, criou um exército que eles estão descrevendo aqui como montado num tigre, ou seja, o Assad estava montado num tigre. Se ele descer do tigre, o tigre come ele. Não tem jeito, não tem como sobreviver a isso. Ele tinha que ficar galgando o tigre ali. Enquanto ele estava intocado nessa posição, a coisa foi bem. Mas o que começou a acontecer? O próprio exército do Assad não era bem-vindo nas cidades sírias. Por quê? Lembra? A maior parte das cidades sírias é sunita, ou então é drusa, ou então é curda. E os alauítas são só um pedacinho da Síria ali. Então qualquer lugar que tinha o exército com a população não ajudava o exército. A população ajudava os rebeldes. Isso é uma outra coisa que as pessoas costumam não ter a noção de quanto isso atrapalha um exército, né? O pessoal pode pensar assim, que caramba, o cara com arma ali, o que interessa se a população está a favor ou contra ele? Interessa pra caramba. A população denuncia, a população avisa o inimigo, a população faz um monte de coisa, não dá comida, não ajuda. Então é realmente muito ruim. Então isso que acabou gerando esse exército fraquíssimo, que no momento que o pessoal viu que não tinha mais os russos, não tinha mais os iranianos, não tinha mais o Hezbollah ajudando esse exército, que era só o exército sírio mesmo, a população se revoltou e derrubou o exército rapidamente. Não teve nenhuma maneira de conter isso daí, né? Essa é a explicação que ele dá para isso, eu acho bastante pertinente, acho bastante razoável, né? Bom, o pessoal fala agora que o Julani tem vários problemas, né? Porque ele não conseguiu controlar toda a parte, toda a Síria, tem algumas facções que estão brigando contra as facções, como é que ele vai resolver isso daí? Israel destruiu o que sobrou das forças aéreas, do resto que tinha lá do exército sírio. Então, ele está agora numa situação que ele não tem controle de fato sobre o país. Como é que se ele vai conseguir se manter no controle lá, a gente não sabe, né? É a grande questão aqui. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a transferência de poder que está sendo feita do governo Bashar al-Assad para o Julani. Então estão fazendo uma transição de poder, estão entregando os poderes para ele. Se ele vai conseguir manter esses poderes é outra história, né? Bom, aquela prisão de Sednaya, né, que é aquela prisão realmente terrível, que tiraram um monte de gente morta, o pessoal está comparando isso daqui com Auschwitz, né? Os porões estavam cheios de sapatos de prisioneiros de guerra que foram mortos por ali, aí vai jogando, o pessoal não quer expor para o mundo exterior, né, o que está acontecendo ali, vai jogando tudo no porão, acaba com É impressionante como é que essas tragédias, esses ditadores, acabam sempre convergindo em um monte de coisa, né? Bom, e uma notícia que eu acho positiva é que esse cara aqui foi pego, um dos açougueiros lá da Síria, foi pego, como é que é o nome do... Dizem que é o maior açougueiro da Síria, Amjad Youssef. Ele foi pego pelas forças e será executado em breve, né? Outro cara também é esse daqui, o Talak Dakak, que é outro que também era um carcereiro dessas prisões da Síria, né? Repara que a justiça para ele vai chegar também, igual vai chegar para os russos em algum momento, vai chegar para todos os ditadores do mundo. O pessoal que é o Shor desses ditadores, né? O Shor, vocês sabem, é o policial da Polícia Federal que faz os mandos do Alexandre de Moraes no Brasil, né? Então esses cachorrinhos de ditadores, todos eles, depois quando chega a hora, eles recebem a justiça, vão receber a justiça, mas a gente espera uma justiça mais próxima da justiça dos nazistas, né, que teve o Tribunal de Nuremberg, tiveram direito a toda contraditório, ampla defesa e coisa e tal, acabaram condenados do mesmo jeito, mas sofreram a pena do mesmo jeito, mas tiveram direito ao devido processo legal, né? É o fim de toda ditadura, é assim. Lá na Síria está sendo um pouco mais brutal a coisa, mas não deixa de ser positivo também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a
compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode